o presidente Lula continua o esforço para fazer frente às tarifas impostas por Donald Trump na última semana. Ontem ele se reuniu com representantes do governo, ministros, enfim, em um encontro que durou cerca de 4 horas e hoje a expectativa é de que ele reúna empresários para discutir o que pode ser feito. Lu, vamos entender um pouco dessa movimentação, né, do presidente, assim, como que está essa situação desse esforço mesmo, né? Essas medidas que são possíveis, o que ele estuda fazer aí para fazer frente a essas tarifas que foram anunciadas pelo Trump? Então, Dani, a gente lembra que a reunião de ontem, que foi longa no Palácio da Alvorada, ali no domingo à noite, né? Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, ela não foi a primeira em que Lula reuniu a equipe ministerial dele para tratar desse assunto, que é visto como uma sanção do governo dos Estados Unidos, comandada aí pelo presidente Donald Trump ao Brasil por questões em partes políticas, né? O presidente dos Estados Unidos, ele cita diretamente o julgamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem enfrentado no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Então, o governo Lula tem comandado essas reuniões. Ontem foi mais uma delas para estudar essas reações. Ainda não tem uma reação fechada, o que vai ser feito, mas a gente precisa lembrar que Lula já disse mais de uma vez, até inclusive antes desse último tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros exportados, que poderia reagir de maneira semelhante. E a gente tem, inclusive, aqui no Brasil, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é a Lei da Reciprocidade, que permite isso. Essa lei tem a regulamentação pendente, mas o governo até acelerou essa etapa para que os termos dela entrem em vigor de forma mais rápida, e essa regulamentação deve sair, inclusive, amanhã. Dani, eu queria destacar para você quem participou dessa reunião ontem à noite no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, porque a gente teve, inclusive, a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Além dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e que tem comandado aí as conversas sobre a reação a esse tarifaço dos Estados Unidos. Também Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, a agricultura que é uma área que é bastante afetada por esse tarifaço, né? A gente lembra que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos café, suco de laranja, óleos em geral, então a agricultura é um setor que pode ser sim impactado, pode sofrer prejuízos. Também Gleisi Hoffmann, que é ministra da Secretaria de Relações Institucionais e comanda aí a articulação política do governo Lula com o Congresso Nacional, Sidônio Palmeira, que é ministro da Secretaria de Comunicação Social. O governo tem usado bastante essa pasta para colocar as narrativas, o discurso que quer adotar, quer passar para a população sobre esse assunto. Também a subsecretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura, e a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Dani. E aí, essa equipe, né, esse time que foi ali reunido pelo governo, né, essas pessoas que estão diretamente envolvidas nessas negociações e nessas tratativas, nessa busca por uma solução, eles se reúnem novamente hoje, então, com empresários, né, que é onde Lula vai ali buscar um apoio da categoria que é a principal atingida ali, né, os empresários que têm exportações, que fazem, né, exportações para os Estados Unidos e que importam também, que são essas pessoas que vão ser muito atingidas ali a partir do dia 1º de agosto, né, quando essas tarifas passam a valer. E aí, Lu, quais são as expectativas, até para a gente entender, tanto do governo, né, quanto também do setor para trazer assim, uma solução nesse sentido? Então, Dani, como a gente falou, tudo ainda está na roda de negociação. O que a gente pode dizer é que o governo Lula tem buscado uma saída mais no campo diplomático para não escalar uma crise, até porque a gente pode até dizer que setores que eram alinhados politicamente, ideologicamente com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestaram na última semana com cautela em relação a esse tarifaço de Donald Trump, e nos bastidores até de forma contrária. Então, o governo vai se reunir com esses empresários, a intenção é juntar esse grupo, alinhar um discurso de que essa tarifa, ela não pode ser discutida no campo político, ela é uma discussão que deve ser diplomática, porque afeta as relações comerciais de forma ampla. Então, sem politizar, não é uma questão de um lado político ou outro, é uma questão que o governo quer mostrar que prejudica o país como um todo. Então, a gente deve esperar uma reação
nesse sentido, mas claro, a gente ainda não tem o martelo batido do que o governo vai fazer. A gente precisa esperar essas reuniões, mas a gente tem caminhado nesse sentido de discussões diplomáticas. A gente tem essa questão do decreto, né, da reciprocidade, que aí tem o próprio vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, falou que tem essa expectativa disso ser publicado até amanhã, desse decreto sair até amanhã, mas existe todo um cuidado, né, Lu, do governo, no sentido de aplicar a reciprocidade também gera um efeito aqui, né, no comércio interno, né, na economia interna, porque o Brasil importa muita coisa dos Estados Unidos. Então, quando você taxa esses produtos, eles também ficam muito caros para o consumidor final. Esses preços acabam sendo repassados para o consumidor, né? Então, é uma linha ali, é uma corda bamba realmente que o governo está atravessando nesse momento, que visa ali, né, proteger a economia do país no sentido de, né, do que vai ser exportado e entender para onde que esses produtos podem ser escoados, né? Pode fazer um redirecionamento, por exemplo, de commodities que vão para a China, países asiáticos, para a Europa e tudo mais. Os produtos industrializados, que aí esses são mais difíceis, né, de serem reorganizadas, esses envios, essas vendas. Por exemplo, a gente tem a Embraer, que foi uma das que mais sentiu, né, desde o anúncio ali, teve o valor na bolsa caiu e tudo mais, porque é uma empresa brasileira que exporta produtos industrializados, né, que exporta peças de aviões e aviões inteiros para os Estados Unidos e que pode ser muito prejudicada quando se tem uma tarifa de 50% sobre os produtos que saem daqui. Então, o produto brasileiro perde competitividade no mercado dos Estados Unidos e acaba, né, prejudicando justamente essas empresas e prejudica também no sentido de que os norte-americanos vão preferir comprar, né, os produtos que vão estar mais baratos ali. É justamente essa a intenção de uma tarifa, né, normalmente. Mas essa do Donald Trump, a gente vê que ela tem, como você disse, ela tem um teor político, que ela até coloca ali uma certa cautela nos setores produtivos que são alinhados, por exemplo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é citado nominalmente, né, na carta do Donald Trump, que ele fala sobre essa questão que ele considera injusto o julgamento que está sendo feito contra das ações do ex-presidente, e aí esses setores acabam tendo ali, né, o agro e a indústria acabam ficando ali nessa sinuca de bico, porque quando você tem uma medida que fere, né, diretamente ali os seus interesses econômicos, mas também uma questão ideológica que eles acabam ali tendo que ficar nessa corda bamba de ser contrário, mas ser contrário pelo interesse econômico, mas também ficar nessa cautela pelo interesse político, né? Então, esse decreto de reciprocidade que deve sair amanhã é um ponto ali para a gente ficar muito atento, né, Lu, para entender, então, como que o governo vai decidir, até mesmo depois dessa reunião de hoje com empresários, quais vão ser essas ações, né? Qual vai ser o nível de reciprocidade? Até porque o próprio Donald Trump ameaçou aumentar ainda mais, né, caso haja retaliação. Pois é, a gente lembra que essa lei da reciprocidade, né, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril, ali 3 meses depois que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos e já ameaçava impor tarifas, já estava até colocando essas tarifas em prática em vários países do mundo. E o que falta é realmente só essa regulamentação que vai ser feita, que deve ser publicada pelo governo federal até amanhã. Mas, como você falou, Dani, até por isso uma decisão do governo não foi tomada. A avaliação é de que o governo brasileiro não pode simplesmente abaixar a cabeça e aceitar uma decisão que prejudica o país como um todo, mas ao mesmo tempo é preciso agir, é preciso articular para minimizar os danos, minimizar o máximo possível os prejuízos que qualquer medida pode causar também a nível nacional, também para o Brasil, para produtores nacionais, também para a população que precisa de produtos e pode, a depender de uma reação, encontrar produtos a preços mais caros. E o governo não quer se expor a esse risco, especialmente no ano pré-eleitoral, Dani. Exatamente. O Lula tem um desafio tanto aí pela frente para trazer uma solução que preserve a soberania, né, mas que também tenha essas negociações ali que não prejudique o empresariado e que não prejudique a indústria brasileira.